Eu convido você a abrir a palavra de Deus lá no profeta Ageu. Eu estava orando com a minha esposa essa semana, para essa palavra, né? E a gente navegou um pouco na Bíblia, mas sempre caía aqui em Ageu. Profeta Menores. Não é porque ele era baixinho não, gente, né? Muitas pessoas pensam os profetas maiores, os profetas menores, né? Mas é pelo tamanho do livro mesmo, né? Pelo número de capítulos e versículos, e assim por diante. Amém? Então, vou pedir para a Bia colocar lá no telão para a gente, Ageu, capítulo 1. Quem já conhece a história desse homem aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Pois é, um cara que foi usado por Deus, né? O cara era o cara. Então vamos lá no capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o 14. E aí a gente vai meditar um pouco na palavra. Então assim, no segundo ano do reinado de Dario, o rei da Pérsia, no primeiro dia do sexto mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. O Senhor Todo-Poderoso diz o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Meu Deus. Então muitos hoje pensam assim, não é tempo de reconstruir o templo, não é tempo ainda de se voltar para Deus, para Jesus, não é tempo, né, de se entregar totalmente ao Senhor, dizer que Ele é o Senhor de nossas vidas. Olha só, presta atenção no texto. Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muitas sementes, mas colhem pouco. Têm comido, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. No 7. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeiras e construam um novo templo. Eu ficarei muito contente com esse templo, e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. É por isso que não chove nos campos e não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. No 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia, temeram a Deus e obedeceram à mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: eu estarei com vocês, eu, o Senhor, falei. O Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque.
e todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, no dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Amém? Até aqui. Pai, está aqui tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, que você venha nesta noite, Espírito Santo, usar esse vaso aqui, meu Pai, imperfeito, que tem buscado a perfeição em Ti, meu Pai, tem buscado a Tua face. Talvez, por mim mesmo, não consiga transmitir aquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja, mas eu tenho a certeza que o Teu Espírito Santo, Ele está aqui comigo, e Ele que vai transmitir essa mensagem, é Ele que vai me usar aqui para falar com esse povo que foi separado por Ti, para ser edificado, né? Um povo que foi separado para ser reconstruído por completo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então tá. Eu quero ler aqui uma observação aqui, ó. No ano 538 a.C., os israelitas começaram a voltar da Babilônia, onde tinham vivido como prisioneiros. Eles construíram suas casas em Jerusalém, porém não deram atenção ao templo que estava destruído. No ano 520 a.C., o profeta Ageu anunciou algumas mensagens de Deus, né, ordenando ao povo que construísse o novo templo. Os israelitas deviam voltar para Deus, e assim Deus o abençoaria, né? E eles viviam em paz, em prosperidade. Aqui diz que Ageu foi companheiro do profeta Zacarias, mas tudo bem. Eu quero atentar aqui a mensagem, né, do templo. Para a gente entender aqui, lá naquela época a gente estava falando do templo, né, tinha que ser reconstruído o templo, né, da casa de Deus, mas nos dias de hoje, a gente tem que ter entendimento que o templo somos nós, amém? Somos nós. O contexto do livro do profeta Ageu e a sua aclamação para que os israelitas voltassem a construir o templo de adoração ao Senhor. Era o período pós-exílio. O povo judeu retornou à terra prometida após o decreto, né, do rei Ciro. Ageu leva o povo a observar onde realmente estava o seu coração e as suas prioridades. Então, quando a gente lê ali do 1 até o 14, vê assim que Deus atenta lá, ele fala com o profeta a respeito assim do povo, aonde que está o coração do meu povo. Ele falou ali de casas luxuosas, e essa casa somos nós. Podemos também colocar aqui as duas situações. Muitas pessoas, muitos homens e mulheres, eles se importam mais lá com as suas próprias situações, né? Colocam as suas casas, seus carros, suas carroças à frente, né, do reino de Deus. Será que isso está certo? Veja lá que aquele povo ficou cativo na Babilônia há tanto tempo, e quando eles vêm para Jerusalém, e eles constroem as suas casas, eles não se preocupam com o reino de Deus, eles estão preocupados com si mesmo. E também é nós nos dias de hoje, muitas vezes preocupamos em estar muito bem vestidos, não é proibido isso, gente, né? Mas um cuidado exagerado com si mesmo. Mas como que está o templo por dentro? Está destruído. Nós estamos nos preocupando com nós mesmos, nos dias de hoje, em alimentarmos a nossa carne, mas o templo do Espírito Santo, né? Aonde está a nossa alma? Aonde estão os nossos pensamentos? O que nós temos feito com o templo do Espírito Santo? O que nós temos feito com o templo do Senhor? Porque se nós estivermos destruídos, se nós estivermos cheios de pecado, amados, é normal, não é para ser normal, mas muitas vezes a gente vê que as pessoas não conseguem adorar o Senhor. Colocamos um louvor, né? Ou às vezes em casa a pessoa escuta um louvor, mas ela não consegue adorar. Não é adorar, às vezes cantando aquele hino, mas adorar o Senhor com a sua gratidão, adorar o Senhor, elevando os seus pensamentos, dizendo: tu és o meu Deus Todo-Poderoso, só o Senhor pode todas as coisas na minha vida.
Será que temos conseguido fazer isso? Será que nós temos honrado? Ele fala aqui da reconstrução do templo para que ele seja adorado, para que ele seja honrado. Será que nós temos honrado ao Senhor? Será que nós temos cuidado desse templo? E ele diz que é tempo de reconstrução. Hoje é dia de você recomeçar do zero lá, colocar a primeira pedrinha lá no pilar, no alicerce, mas comece a fazer. Não deixe para amanhã. Então, Ageu leva o povo a observar onde realmente estavam o seu coração, as suas prioridades. Aonde estão as nossas prioridades hoje? Aonde estão as suas, as minhas prioridades? Quais são elas? Eu tenho assim lutado, né, em relação a algumas coisas, né? Minha esposa está ali, eu era um homem muito perfeccionista. Não adiantava ela ir lá arrumar a mesa, que eu tinha que ir lá e dar uma arrumadinha. Reclamava de um monte de coisa. Não, você tem que ter um ponto de equilíbrio. A palavra de Deus que você não pode ser nem muito para cima e nem muito para baixo, você tem que ter um ponto de equilíbrio. E foi duro, gente, de eu vencer é muita perfeição demais. Eu ia preparar uma palavra, tinha que ter ali introdução e todo um negócio, o louvor. Hoje Deus tem que me capacitado, né? Eu sei que eu tenho que melhorar muito, mas eu já consigo colocar umas palavras aqui e conseguir trabalhar. E se não colocasse aquela sequência no esboço da palavra, eu não conseguia ministrar, porque eu ficava prestando atenção no erro que estava ali, não estava na ordem. E como que você tem conduzido a tua vida? Nesse perfeccionismo? Não pode estar um copo fora do lugar, não pode ter nada, não pode ter um chinelo fora do lugar. Porque eu era muito bom assim para reclamar, mas eu não fazia. Hoje, em vez de eu reclamar, eu vou lá e faço. O meu exemplo tem sido lá para minha filha. Aí quando está lá uma coisa fora do lugar, já minha esposa não precisa falar para ela, já sabe que eu não gosto, ela vai lá e faz. Então um ajuda o outro. É assim que funciona. Então, quais são as suas prioridades, né? Eles haviam perdido a paixão, o entusiasmo pela adoração ao Deus de Israel. O profeta Ageu encorajou a Zorobabel a recomeçar a construção do templo de Jerusalém. O objetivo era cumprir o propósito de Deus e que eles tinham no passado com vigor espiritual, pois o Senhor era com eles. O que estava acontecendo era que o povo estava sobre as maldições e das alianças que estão contidas lá no livro de Levíticos. Coloca lá para mim, Bia. Levíticos 26, 25. Por favor. Olha só. Ordenei que os povos inimigos os ataquem, e assim vocês serão castigados por terem quebrado a aliança que eu fiz com vocês. E se vocês se ajuntarem nas cidades para escaparem dos inimigos, eu farei com que vocês sejam atacados por doenças graves, e os inimigos os prenderão. Então, que tipo de aliança que você tem feito? Você tem quebrado a tua aliança com Deus, né? O povo estava lá sob essa maldição, estava cativo lá, preso, e quando saíram de lá, tem todo um contexto que eu não quero entrar, como eles saíram, mas eles foram lá e começaram a pensar no seu próprio eu, em construir suas próprias casas. Mas e o reino de Deus? E o templo do Senhor, a casa de adoração, que naquela época era importante, ali era a presença de Deus, as pessoas iam lá para falar com Deus, para adorar o Deus vivo. E olha a gravidade de tudo isso, né? Se nós estivermos sob essa maldição da aliança que estão contidas nesse livro, eles estavam experimentando dificuldades, porque ainda estavam sofrendo as limitações impostas por Deus sobre a nação durante o exílio. Então eu vejo assim hoje que muitas pessoas, eu já passei por essa estrada, eu já passei por esse deserto, e eu sei que tem muita coisa que tem que ser mudada ainda. Sou um vaso imperfeito, mas eu vejo assim eu vejo muitas pessoas passando por essa situação, mas estão priorizando
A casa. Estão priorizando a carne, tem priorizado o meu eu, o meu ego, os meus sentimentos, mas aonde está Deus? Aonde está Deus? Se nós não edificarmos esse templo, está ali, nós vamos estar sobre essas maldições, está no livro de Levítico. Como que nós vamos quebrar essa aliança? É colocando Deus em primeiro lugar, é colocando Deus nas suas prioridades. Amados, eu estava falando com a pastora Márcia, eu falei sobre domingo passado, né, sobre Sansão, de buscar forças e tal. Está ali, o meu chefe ali. Essa semana eu saí 2 vezes lá da minha mesa, fui buscar forças no Senhor, fui dar uma caminhada na rua, porque o negócio não foi fácil não. Parece que você fala aqui no altar, no outro dia você é provado naquilo. E aí eu tenho que mostrar porque eu falei, eu tenho que buscar a face do Senhor. Eu tenho que jogar minha cara no chão, no pó, e buscar a face de Deus. Colocar Ele em primeiro lugar, porque é Ele que vai nos direcionar para que a gente venha ali vencer aquela batalha. Mas se nós ficarmos pensando no nosso próprio eu, na minha casa, e na minha casa ela é espiritual e física também, né? Se nós ficarmos pensando só na nossa casa, só no nosso eu, mas e o templo do Senhor, como ele está? Está destruído. O Senhor não vai habitar em templo em ruínas. Se você for ler aqui, são 3 capítulos do livro de Ageu, ele fala ainda lá para frente, né, que ele quer que encontre alguém que conheceu o templo lá na época de Salomão, acho que é Salomão, porque o que vai ser construído vai ser melhor ainda, que ele vai estremecer toda a terra, toda a água, tudo, e todo o ouro, toda a prata serão levados para o templo da casa do Senhor, porque ele fala que ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata do mundo inteiro. Está aqui no livro. Ele pode todas as coisas, e Ele quer o melhor para Ele. O melhor. Qual que é o seu melhor? O que você tem oferecido ao Senhor? Eu estou falando espiritualmente, gente, não estou falando de finanças. Ele quer você limpo, um homem, uma mulher íntegra diante dEle, verdadeiro, transparente, que tem tido um ponto de equilíbrio, que tem cuidado bem dos filhos, da esposa, da parentela, sido um exemplo lá na casa. É fácil? Não é, gente. A todo momento a gente nos pegamos errando, e a gente tem que se consertar ali e aqui. Não é fácil. Mas se você persistir, se nós persistirmos ali, vamos vencer. O Senhor, Ele vai nos capacitar, mas Ele precisa desse primeiro, que você se determine a fazer isso, né? Que você se encoraje a levantar a primeira pedra lá para erguer o alicerce da casa do Senhor. Então, isso estava ocorrendo por causa da falta de arrependimento. As expressões, né? Tem semeado muito e recolhido pouco. E fiz vir a seca, demonstra claramente que essa era a realidade naquela época. Então, está difícil, né? Não tem colhido, está seco, não conseguiu jogar semente na terra, jogou, mas ela não germinou. Mas por que está acontecendo isso? Você tem ouvido a voz de Deus? Como que está o templo do Senhor? As orações, elas têm chegado até o Altíssimo. Nós vamos ver lá na frente, eu quero depois trazer uma palavra sobre ofertas. Ele fala sobre, não adianta você ser uma pessoa dizimista, não adianta você levar uns protocolos à risca, mas se você, em algum momento ali, você tem pecado, então assim, aquilo não vai se tornar santo. Não adianta você sacrificar uma coisa, mas o restante não vai ficar legal, então não vai ser santo. Você tem que estar bem. Lógico que tudo isso é um começo, gente. Deus entende as nossas dificuldades. Então, eu era um cara do mundo, eu comecei a ser um ofertante, eu comecei a ser um dizimista, eu comecei a casa de Deus. Tudo é um processo e vai dar certo. Vai dar. Mas você tem que ter um progresso, você tem que ter uma continuidade. Não adianta você dar um passo para frente e 10 para trás. E olha só, lá no 9. Temos a revelação de um ponto principal do problema. Cada um de vós corre por sua própria casa.
Isso significa que enquanto cada pessoa estava preocupada em construir sua própria casa e resolver os seus problemas, né, em cuidar de si mesmo, a casa de Deus estava em ruínas. Então corremos ali a arrumar nossa casa, corremos ali fazer um negócio, corremos fazer outro, mas está tudo em ruínas, porque Deus não está naquele negócio. Eu fiquei constrangido, eu fui na casa de uma pessoa essa semana, aí chegou outra pessoa lá, e daí ele falou assim, vamos jantar aqui. Olha, eu não posso ficar aqui hoje, porque daqui meia hora eu tenho um tempo de meditação da palavra de Deus com a minha esposa, e é algo que eu não posso falhar. Nossa, eu saí dali meio atordoado, gente. Falei, meu Deus do céu, o comprometimento daquela pessoa, não que eu não faça isso, mas o cara tem um horário certo, o momento certo, a esposa está esperando, é um horário com Deus, marcado, é como um discipulado, dia, hora, certinho. Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo já estava lá esperando aquela pessoa, e é assim que tem que ser com o Senhor. Não adianta se você transparecer ser aquela pessoa maravilhosa, mas as colunas do templo estão todas rachadas, em ruínas, abaladas. Vai vir um tremor, vai vir um vento e vai derrubar. Precisamos estar firmes. A coluna ela tem que ser edificada de uma forma, né, que venha assim sustentar todo o templo. Então assim, eles não estavam nem um pouco preocupados em edificar o reino de Deus. Você está preocupado com o reino de Deus? Porque o reino de Deus, a gente fala do templo, a gente fala da igreja, a igreja somos nós, mas o reino como um todo, como que está a sua célula? Como que está lá o teu evangelismo? Como você tem conduzido as coisas lá no seu trabalho? Como você tem entendido as coisas de Deus, as suas lutas? Como você tem entendido as suas batalhas? Se você acha que Deus não está contigo, meu irmão, Ele está. E Ele que vai te direcionar da melhor maneira. Agora que entramos no contexto, né? Quem é a casa de Deus nos dias de hoje? A casa de Deus sou eu, é você. Nós somos a casa de Deus. E aqui é o local onde reunimos em adoração, o qual devemos também cuidar. Então nós somos a casa de Deus, mas existe aqui também o templo do Senhor, a casa de oração, que também devemos cuidar. Não podemos estar aqui de qualquer... Hoje é uma reunião de libertação, uma palavra para libertação, talvez você vai chegar aqui de uma maneira, mas você vai ter que sair de outra, você vai ter que sair melhor. Se você não sair daqui diferente, porque então você não quis, porque não é eu que vou mudar, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. E se você não estiver em sintonia, não vai acontecer nada, não vai haver nenhum tipo de mudança. Então, aqui também é um lugar que nós devemos cuidar. Você tem ajudado a edificar a casa, o templo, a casa de oração? Hoje eu lembrei do tempo quando nós pintamos aqui de branco, depois o pastor mandou pintar de novo dessa outra cor, e se fosse necessário, pintaríamos de novo. Mas nós estamos aqui cuidando da casa do Senhor, né? Eu estava lá na minha empresa, eu chamei o Jonathan para ver o alarme lá, a cerca elétrica, ele falou assim, não pastor, estou aqui na igreja resolvendo um problema, mas eu já chego aí. Eu falei, não, primeiro você resolve as coisas da casa de Deus, depois aqui você vem. Se der tempo, você vem hoje, se não der, você vem amanhã. Primeiro resolva as coisas na casa do Senhor, cuidando, zelando, né, para que o inimigo não venha de nenhuma maneira abalar aqui a casa de Deus. Então assim, a própria reconstrução do templo também aponta para Cristo, né, e sua igreja. O templo, né, na antiga dispensação, era um local onde a presença de Deus se revelava de forma especial. Ali era onde o santo nome de Deus habitava. Coloca lá para mim, Bia, 1 Reis 8, 27, vamos ler rapidinho. 1 Reis 8, 27. Deu? Olha lá. Mas será que de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós? Criaturas humanas, aqui na terra?
Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo, que eu construir ser bastante grande para isso? 28. Ó Senhor, meu Deus, eu sou o teu servo, escuta a minha oração e entende os pedidos que te faço hoje. 29. Olha, de dia e de noite para este templo, o lugar que escolheste para nele seres adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar. 30. Escuta as minhas orações e as orações do teu povo, quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Então, aqui é a casa de Deus. Então, assim, eu vejo assim, então, quando eu penso assim, a própria reconstrução do templo aponta para Cristo, que é a igreja que somos nós. O templo na antiga dispensação era o local onde estava a presença de Deus, O templo era o local de oração, adoração, perdão e comunhão de Deus com o seu povo. Mas agora, no Novo Testamento, nos revela que Cristo é o templo final. Então ali dizia que o templo era aquela casa de oração mesmo, ali o Senhor habitava naquele lugar. Agora no Novo Testamento nos revela que Cristo é o templo final. Coloca lá João 2, 21 e 22. João 2, 21 e 22. Coloca lá a Bíblia. Ela pediu para mim os versículos antes, mas eu falei que ia pedir aqui no altar. Olha lá. Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. 22. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram de que ele tinha dito isso, e então creram nas escrituras sagradas e nas palavras dele. Então ele diz que o templo hoje somos nós, amados. Somos nós. Nós somos templos de Deus. Então é na igreja. Então é na igreja, sendo o corpo de Cristo, que hoje essa mesma presença habita. Então, deixa eu botar o óculos aqui. Que essa presença habita, pois a igreja e o templo do Espírito Santo é identificado pelo apóstolo Paulo o templo de Deus. 1 Coríntios 3,16, coloca lá bem rapidinho. 1 Coríntios 3,16. E já vamos finalizando. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus vive em vocês. Olha só, 17. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Então, quando você destruir a si mesmo, quando você não cuidar desse templo, meu amado, quando você não zelar por ele, se você não cuidar dele, viver em pecado, em sujeira, em imundícies, Deus vai destruir esse templo. Deus não vai habitar ali, e consequentemente você vai cair em ruínas. Aonde está teu coração, Aonde estão suas prioridades? Então Deus, Ele está dizendo assim que nós hoje somos o templo dEle. Vai a minha pergunta agora a você: como vai este templo do Espírito Santo? Como que você está hoje? Como vai esse templo? Ele está sendo cuidado? Você tem dado manutenção nesse templo? Você tem cuidado com os seus pensamentos? Você tem cuidado com os seus ouvidos? Você tem cuidado com a sua boca? Com o seu caminhar, com as suas atitudes? Com o seu caráter? Como que você tem dado manutenção? Lá no mundo, em qualquer lugar? Ou você tem buscado a face do Senhor na casa de oração? Se derramado aqui em oração, em adoração? Buscando a presença dEle? Sim, Senhor, eu falhei, mas eu estou aqui diante do seu altar, eu quero recomeçar, eu quero reconstruir essa coluna. Talvez hoje, neste momento, ela esteja abalada, mas o Senhor, Ele quer arrumar. Ele não quer consertar, Ele quer quebrar e colocar uma nova.
Você entende isso? Sim ou não? Então, como vai esse tempo do Espírito Santo? A ordenança do Senhor é para que haja reconstrução dele, e que haja uma preocupação de buscar a presença de Deus em primeiro lugar. Há uma preocupação em Deus nesse sentido. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Você precisa estar a todo momento dando manutenção nesse templo. Senão, consequentemente, nós vamos viver aquelas maldições que está lá em Levíticos, doenças, perseguições, o inimigo. Quem são nossos inimigos? Qual é o nosso inimigo nos dias de hoje? O principal inimigo é o pecado. É a destruição lá na família. Então, se nós não cuidarmos, consequentemente, esse templo vai desabar. Você tem semeado, mas tem colhido pouco. Por que você tem colhido pouco? A plantação, o campo é gigante. Você lançou as sementes, mas tem colhido pouco. Porque você não tem priorizado o reino de Deus. Eu vejo tanta gente colhendo tão pouco, gente. Tão pouco. Mas é porque não tem colocado Deus em primeiro lugar. Porque tudo que existe nessa terra, tudo, não interessa se os seus olhos vê como coisas boas ou como coisas ruins, tudo é de Deus. Tudo. O campo é dele, a semente é dele, a colheita é dele, tudo ele tem que ter em primeiro lugar. Eu me lembro quando nós morávamos lá no sítio, e lá no Nortão do Paraná, e lá tinha um problema muito sério com geadas, então a gente ficava o ano inteiro cultivando a plantação de café, e adubo, e cuidando, podando, e não sei o quê. Chegava no tempo da florada, que a gente fala assim, vinha geada e matava tudo. A gente de novo cortava o pé de café lá na raiz, lá a gente com a terra, né? Cortava e começava tudo de novo. Demorava mais 3, 4 anos para produzir. E quando chegava, muitas das vezes, quando ele ia produzir, dava outra geada, tinha que cortar tudo de novo, reconstruir tudo. Mas a fé, a convicção que aquilo ia dar certo, era tão grande a fé, que Deus nunca deixava faltar nada, porque não dava o café, mas dava outra coisa. Deus sustentava o agricultor, Deus sustentava. É assim que funciona no reino de Deus. Então, se veio uma geada aí, estragou esse templo aí, estragou essa árvore, você vai ter que cortar lá embaixo e nascer um broto novo, forte, sadio, para dar novos frutos. E pode ser que lá na frente o mundo venha novamente, mas você não vai desistir, porque quem está cuidando de você é Deus. Talvez aquele broto é tão bonito, tão lindo, ia dar frutos tão maravilhosos, mas talvez no meio do caminho ia nascer uma vaidade, um orgulho, e você ia se desviar do caminho de Deus. Aí ele permitiu a geada para cortar de novo lá na raiz. Não, esse broto aí não é, está errado, vai vir outro broto, vai vir outro ramo. É assim. Então, é por isso então que nós temos colhido pouco, porque muitas vezes na época da colheita ou do cultivo tem entrado um orgulho dentro de nós, não temos pensado nos irmãos, não temos edificado o templo de Deus. Você lembra, José, quando eu morava na roça lá, a gente ia para a igreja lá, a gente era de outro ministério, né? E a gente colhia lá o cereal, a gente colhia o arroz, levava o arroz e colocava no altar. Sabia disso? Colocava lá no altar de Deus, o saco de café, não fisicamente, mas tinha um lugar certo que a gente levava lá, né, o primeiro para o Senhor. A gente colhia lá, daí secava, deixava tudo bonitinho, o mesmo que era para nós, né? E era o mesmo que ia para lá também, o melhor. A gente levava lá para a igreja, né? E a gente nunca passou nenhum tipo de necessidade, passamos por lutas, mas Deus sustentou. Deus sustentou, né? Com certeza, vivi muito tempo no cativeiro na Babilônia, mas um dia, quando o Senhor me resgatou, me trouxe de volta para a terra prometida, né? De imediato, talvez eu não tenha assim colocado as coisas de Deus em primeiro lugar, mas com o tempo eu fui tendo entendimento disso. E hoje Ele é o primeiro na minha vida.
Ele é primeiro que a minha esposa, primeiro que a minha filha, primeiro de tudo. Depois, né? A gente sempre fala na célula, assim, quando tem uma comunhão. Vai um visitante, a gente fala assim, ó, depois de Jesus, você é a pessoa mais importante para nós. Mas depois de Jesus, né? A pessoa fica agradecida, nossa, que honra, mas ela entende que Jesus é primeiro. Primeiro é Jesus, né? Então, você semeia, mas tem colhido pouco, corrido atrás de tantas coisas que não tem dado certo. Você vai lá e não dá certo, você insiste que negócio e não dá certo, mas por que não dá certo? Porque Deus não está naquele negócio, porque você não tem colocado Deus em primeiro lugar na tua vida, porque você nem pediu permissão para Deus para fazer aquele negócio, aquela situação. Então não tem dado certo, trocando o seu tempo de estar na presença de Deus para correr atrás das suas próprias coisas. Nós temos que ter um tempo de Deus, né? Hoje eu falei para o meu chefe assim, ó, vou estudar a palavra, enquanto ele até me deu uns louvor, ó, tem esse louvor legal, é gostoso, gente, né? Quando você está em comunhão com os irmãos, que entende que é reino, entende que o irmão tem que estar junto, tem que ter um tempo para, estava no trabalho, mas eu estava junto com o chefe lá, falando das coisas de Deus, o que achava daquilo, o que achava disso, olha só, Deus falou isso, olha só esse louvor. Eu vejo que o nosso ambiente tem que ser assim, em harmonia com Deus. Então, trocando o seu tempo para estar, trocando o seu tempo de estar na presença de Deus, para correr atrás de coisas, suas próprias coisas, do seu eu. A chave está aqui nesta palavra. Mude a sua história aqui hoje. Então, se você não priorizava Deus, então agora comece a priorizar Ele. Se Deus não te abençoar, meu irmão, eu vou dizer como o pastor Sérgio diz, eu vou comer essa Bíblia aqui. Não tem como Deus não abençoar. Não tem como Deus não abençoar. Se você, né, colocou lá em primeiro lugar, Deus vai te abençoar. Mude a sua história hoje. O Senhor, né, quer que você o priorize em todas as coisas, né? E não somente falando em estar na igreja, né, no ajuntamento dos santos, mas o priorize no seu dia a dia, o priorize onde ninguém vê, mas onde somente o Eterno vê. O priorizar Deus, amados, não é você ser uma pessoa escandalosa, assim, no sentido assim, espiritualmente, e dizer que você é uma pessoa que tem feito maravilhas no reino de Deus. O priorize no secreto, Deus, Ele vai ouvir tuas orações lá no secreto. Se algo tiver que vir diante do altar e ser publicado, quem vai dizer se pode ou não é Ele. Quando você vai dar um testemunho aqui no altar, você tem que falar para Deus se Ele permite que aquele testemunho venha a ser falado, porque na palavra de Deus, quando Jesus fazia os milagres, muitos diziam, vai lá e fale que eu fiz, eu não fale para ninguém. É Ele que determina. Você entende isso? Sim ou não? A sua vida tem que ser um altar. Todos os dias tem que ser um altar de sua vida. O que é o altar? Altar é o templo de... Você tem sido o templo de Deus? Sim ou não? Está muito fraco. A palavra desse profeta continua lá no verso 13, deixa eu ler aqui o 13 para você, mas a gente já leu o 13 lá, né? Então assim, então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, Ele é contigo, meu irmão, Ele é conosco, Ele é com esse ministério, é com o nosso líder, com o anjo da igreja, com os líderes, com os membros, Ele é conosco. O Senhor é com você. Mas, agora se a gente for assim, mais para frente, se continuar lendo esse livro de Ageu, você verá que o Senhor, né, Deus diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Você crê nisso? Está aqui nesse livro. Então, se as coisas estão bem, vão ficar melhor ainda, porque
Deus, Ele falou que vai tremer a terra, o céu, as águas, as terras firmes, os mares, e todo o ouro, toda a prata vai vir para o templo dele. Então, eu vejo assim que Ele está profetizando que nós vamos ser pessoas abastadas, vamos ser pessoas bem-sucedidas, financeiramente, espiritualmente, em todas as áreas, porque Ele vai estremecer até o mundo inteiro, para poder fazer maravilhas na nossa vida, que somos templo do Espírito Santo. Eu entendo isso, que se nós priorizarmos Ele e reconstruirmos esse templo, então todo o ouro, toda a prata, Ele vai colocar em nossas mãos, e vamos ser pessoas abastadas. Então, diz assim: eu sou convosco, diz o Senhor. Então diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira, onde as coisas tremendas de Deus foram derramadas na sua vida, será ainda maior. Entenda isso. Então não desista, meu querido, não desista das coisas de Deus. Você é um templo. Eu vejo o reino de Deus como um grande templo, nós somos as colunas. Então é como um exército. Então o Senhor levanta um exército gigante para participar de batalhas importantes. Se você for o primeiro da fila, se você estiver ali despreparado, você vai abrir uma brecha para o inimigo entrar e invadir o reino de Deus. Você tem que ser um homem, uma mulher de Deus preparado. Você vai lá para o teu serviço, você está lá no mercado, onde você estiver, se vier um levante do inimigo, ele tem que ver que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você faz parte da coluna do reino de Deus. Você não pode se conformar com as coisas que estão lá fora no mundo, você tem que ser diferente. Você não vai sair aí comprando briga com ninguém, mas se você é um homem de Deus, né? Deus vai te colocar ali, aquela pessoa não vai abrir a boca para nada, mas aquela pessoa vai ver que você é uma pessoa e não adianta mexer contigo, porque Deus é contigo, porque o Espírito Santo está ali. Está difícil, priorize Deus na sua vida, que você vai ver que vai melhorar. Você vai fazer isso? Creia nisso, amado. Então, olha só, talvez você se encontre desanimado, sem forças, enfermo, sem expectativa, sem esperança. Coloque Deus como prioridade na sua vida, e aquilo que você experimentou, né? E aquilo que você experimentou em alegria lá atrás voltará. É como se fosse viver o primeiro amor de Deus. Quando nós vivemos o primeiro amor de Deus, é tudo alegria. E depois vai ficar tudo difícil e você vai desistir. Mas se você ficar firme, essa alegria vai voltar na sua vida. Creia nisso. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, né, e abaixasse as luzes da igreja. Eu não sei se essa palavra falou contigo, meu irmão, mas há 3 dias que ela está roendo dentro de mim. Talvez você se encontrasse mesmo nessa situação, de estar priorizando algumas coisas à frente do Todo-Poderoso. Ou talvez você não entendia essa palavra, talvez você não tivesse conhecimento dessa palavra, que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Talvez você se dizia ser coluna do templo de Deus, mas com várias rachaduras, ao ponto de desabar, e de não aguentar, de não sustentar, né, a unção ali de Deus, porque para você sustentar a unção de Deus, para você sustentar ali as maravilhas de Deus, você tem que estar alicerçado, senão você não vai suportar. Muitas vezes Deus nem vai permitir que a bênção venha sobre a sua vida, porque você não vai suportar. Então se afirme, priorize Deus na sua vida, né? Priorize Deus na sua vida, creia que Ele vai fazer maravilhas. Eu vejo aqui na igreja, a palavra é forte, a gente fala assim, muita coisa forte, assim, você precisa mudar, mas a gente tem visto aqui no meio do povo de Deus, o quanto Deus tem abençoado pessoas aqui, o quanto Deus tem feito maravilhas na vida de pessoas. E essas pessoas a gente conheceu lá no passado, elas estavam perdidas, elas estavam desorientadas,
e hoje elas estão firmadas no reino de Deus. Glórias a Deus, né? Você não deve ter assim, ó, eu vejo assim que, se você perguntar para algumas pessoas que me conhecem, desde lá de trás, meu passado, gente, é uma vergonha, mas hoje eu uso esse passado para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele mudou minha vida, porque Ele me tirou da Babilônia, e eu vim aqui, eu não fiquei preocupado com o meu próprio eu, mas sim em edificar o templo dEle. É assim que nós devemos pensar. E você edifica o seu templo, não somente cuidando de você, só de você, você tem que estar bem, mas quando você ministra uma célula, quando você participa de uma célula, quando você ministra casais, filhos, quando você ministra, né, na vida das pessoas, né, o amor de Deus, a comunhão de Deus, quando você desenvolve um projeto na casa de Deus, isso é sobrenatural. Amém? Estenda a mão para cá, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e com misericórdia e os dê a... Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.